Shalom pessoal, tudo bem? Eu sou o Thomas e eu gostaria de compartilhar com vocês aí um estudo que eu estava fazendo sobre a passagem de Cedraque, Mesaque e Abidnego, né, e a grande fornalha ardente de Nabucodonosor, e como nós podemos nos inspirar nessa passagem e como podemos trazer isso para o nosso dia a dia também para o nosso pessoal, né, para tentarmos sermos um pouco mais parecido como esses grandes heróis da Bíblia que viveram ao lado de Jesus, tá? E vamos lá. Para todo mundo que quiser acompanhar a leitura, eu vou estar deixando os versículos aparecendo na tela para vocês, tá? E o texto se basa em Daniel 3, do 1 ao, 30, ao versículo 30, tá? Eu não vou ler todo ele aqui, senão o vídeo vai ficar gigante, mas eu vou fazer pegar algumas partes e falar aqui no vídeo sobre os versículos que eu gostaria de comentar com vocês. E quem gostaria de se aprofundar um pouco mais na história, pode estar lendo, tá? A primeira coisa que eu gostaria de comentar aqui é sobre a gente às vezes se perguntar onde estamos, ou por que estamos em determinado local. Às vezes nós oramos muito a Deus por um emprego, ou por alguma faculdade, algum lar, e quando nós estamos, ou até mesmo alguma cidade que você queira se mudar, e quando nós estamos nesse determinado local, a gente se pergunta por que estamos aqui, né? O que a gente está fazendo aqui, ou a gente acha que começou a dar tudo errado naquele local que você está, e você fica naquela, caramba, por que Deus me colocou neste lugar? Porque o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? A gente sempre pergunta o porquê para Deus e não para quê. Esse é um ponto importante, a gente sempre está reclamando do local que a gente está. Se são as pessoas que estão convivendo conosco naquele lugar, se é o ambiente que é muito hostil para nós, se estamos sofrendo algum tipo de ameaça, alguma frustração naquele local. E é legal a gente falar primeiramente do local, porque essa história se passa na Babilônia, né? Um local de exílio, onde Sadraque, Mesaque e Abednego se encontravam, onde eles não poderiam voltar para suas casas. E sabe o que é mais legal? Acho que se eu perguntar para todo mundo aqui, ninguém gostaria de morar na Babilônia, né? Tempo do rei Nabucodonosor, cheio de deuses, né? Idolatria ao máximo do rei Nabucodonosor. E no final da história nós vamos saber o porquê às vezes Deus nos coloca em uma Babilônia em nossa vida. Porque às vezes estamos enfrentando uma Babilônia. E porque é bom a gente estar em Babilônia também. E tem um ponto muito importante também. Babilônia não significa só destruição, só frustração e chateação. Sadraque, Mesaque e Abednego conviveram com Cristo em harmonia naquele local. E nós vamos no final entender um pouco melhor sobre isso. O primeiro ponto que eu gostaria aqui de citar sobre essa passagem, sobre o que eu consegui se aprofundar um pouco mais no estudo, se encontra no versículo, nos primeiros versículos aqui, sobre os homens de poder. Nabucodonosor, quando ele quer mostrar para todo mundo a estátua que ele havia feito na Babilônia, ele chama todas as pessoas do poder. Ele chama governadores, prefeitos, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros, todos os oficiais das províncias também, para ver a consagração da estátua do rei Nabucodonosor. E é engraçado, que ele chama pessoas do poder, mas que não eram as pessoas que tinham o poder. Vamos lá, vamos trazer um pouquinho aí de forma análoga para o nosso dia. Nós devemos tomar cuidado com as articulações que o inimigo coloca sobre a nossa vida. E às vezes eles chamam pessoas do nosso poder na nossa vida. Pode ser um chefe, pode ser o esposo, pode ser a esposa, pode ser o pastor, pode ser um amigo próximo, um amigo não tão próximo, pode ser também a sua mãe, o seu pai, os seus familiares. Seja essa pessoa que você deu um poder. Por que tomar cuidado com isso? Porque essas pessoas podem pedir, podem aceitar certas coisas, mas isso não significa que você precisa aceitar ou que você precisa daquilo, entendeu? Assim como os oficiais da justiça, né, as pessoas do poder na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, essas pessoas do poder foram até e prestigiaram, ver a consagração daquela grande estátua. Mas isso não quer dizer que o povo precisava fazer isso, certo? Aí você pode colocar aí, tá, mas é difícil fazer certas coisas como isso, porque se eu não fizer tal coisa que o chefe está me pedindo, eu posso ser demitido. Se eu não for naquela festa ou usar certas coisas que o meu grupo de amigos eles fazem, eu posso ser excluído do grupo. E aí que tá um grande problema.
você vai aceitar se curvar por algo com medo de se queimar. É exatamente contra tudo aquilo que Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensinaram nessa história. Você vai estar se curvando não para uma estátua, você vai estar se curvando para você mesmo. Você vai ter aquela emoção de, eu vou estar sendo excluído, e é isso o que o diabo quer nas nossas vidas, é que a gente se sinta que por não participar de algo santo, ou não fazer algo que Cristo faria, a gente vai ser infeliz. Quem nunca se perguntou, ou se já passou por aquele pensamento e falou assim, nossa, mas, poxa, eu tô perdendo um maior festão lá, cara, só porque eu sou cristão, né, não posso ir. Cara, você não tá perdendo nada, você tá muito mais ganhando, entendeu? A tristeza do homem, do mundo, é diferente das tristezas que nós podemos sentir em nosso coração, entende? E sabe qual é a parte mais triste também que a gente pode observar nos próximos versículos? É no versículo de número 20, que diz: E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, novamente, as pessoas do poder, as pessoas com mais poder, elas foram as que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego para a grande fornalha. E aí que tá, às vezes você vai se dobrar por uma pessoa de algum poder na sua vida, seja lá seu chefe, e pedindo alguma coisa errada para você e você acaba fazendo, essa pessoa, no momento, ela vai ser quem vai te amarrar e vai te jogar na fornalha. Então, abra seu olho, peça oração, discernimento do Espírito Santo para as pessoas que convivem ao seu lado, as pessoas que você dá um pouco de poder da sua vida, tá bom? O segundo ponto aqui é a identidade dentro da Babilônia. Nos primeiros versículos lá que os caldeus, eles denunciam os 3 judeus por conta de não se curvarem, eu imagino dentro da Babilônia o estilo de vida que eles tinham para as pessoas de longe já verem que eles não se dobrariam àquela estátua, que eles não aceitariam a idolatria. Seja na vestimenta, seja no falar, seja no andar, seja no caminhar deles, seja na postura que eles tinham perto das outras pessoas, o pensamento, o jeito de conviver com os outros, deviam ser três amigos, 3 pessoas que transmitiam essa sensação de Cristo, essa sensação de estar andando com Cristo, estar lado a lado com a palavra. Então eles não se desviavam do caminho, eles tinham boas condutas, eles se desviavam do mal, assim como salmista sempre vem falar, né? O mais legal é que lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, vai falar o seguinte pra gente. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. A palavra santa na Bíblia ela não significa algo perfeito, tá? Isso a gente precisa tirar da nossa mente. A palavra santa na Bíblia não significa algo perfeito, ela significa algo separado, algo que foi separado. Então nós somos a nação que foi separada, a nação santa. Nós temos que ser separados dos babilônicos. Não sei nem se essa é a palavra correta. Mas eu imagino quão santo eles deviam ser. Eles eram separados, eles se separavam das coisas que os babilônios faziam naquela época. Então é por isso que eles transmitiam essa imagem para as pessoas. A identidade deles, a postura nossa é muito importante nos dias de hoje. Seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja com a família, seja com os amigos, seja até mesmo na rua. O modo que andamos, o modo que vestimos, o inimigo é como um leão que está 24 horas ao nosso lado. Então nós temos que tomar cuidado. Um parênteses aqui bem legal é que caldeus foi um povo, o povo de caldeus foi um povo que ajudou na destruição de Jerusalém, foi um povo que causou a destruição de Jerusalém. Jerusalém significa morada da paz. Então tome cuidado com os caldeus da sua vida que te acusam, que eles estão lá exatamente para tirar a sua paz, tirar a sua morada da paz, tá bom? Então tome cuidado com as palavras, tome cuidado com as pessoas e principalmente os caldeus da sua vida. Terceiro ponto importantíssimo deles é a fé deles. É uma fé genuína, uma fé sem barganhas. Quem nunca
sei lá, eu vou falar por mim mesmo. Quem nunca pensou assim, putz, se Deus quiser, se Deus quiser, se Ele fizer aqui, eu vou orar mais. Se Ele fizer isso aqui, eu vou jejuar. Ou faz ao contrário, Senhor, eu vou jejuar aqui e quero que o Senhor me dê essa bênção aqui que eu tô pedindo. Cara, é totalmente diferente. Essa fé é falsa, é uma falsa fé. Você não pode fazer isso. Deus não é um Deus de barganhas, tá bom? Ele te dá se você merecer, e se você não merecer também ele não te dá, e se ele não quiser te dar e você merecer, ele também não quer te dar, tá bom? Deus é bom fazendo e Deus é bom não fazendo. Vamos lá. Quando no versículo 15, versículo 20, versículo 15, 16 e 17, Nabucodonosor desafia o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ele fala no final assim: e quem é o Deus de vocês que poderá livrar da fornalha? Sadraque, Mesaque e Abednego então fala: eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqui a gente não vê uma barganha com Deus. A gente vê uma fé genuína, uma força que eles carregam nessa fé. Porque eles poderiam simplesmente falar assim, no íntimo deles: ó Deus, se você me livrar dessa fornalha aqui, eu vou ser a pessoa mais top. Se você me livrar aqui dessa fornalha, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou dar dízimo, eu vou fazer oferta, eu vou fazer o barulho que for. Não. Eles fazem o seguinte: se Deus nos livrar, amém. Se Ele não nos livrar, saiba que nós nunca adoraremos aos seus deuses. Né? É muito aquele hino lá: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. O problema hoje em dia é que nós nos frustramos com coisas que nós criamos na nossa cabeça, coisa que às vezes nem é o plano de Deus. Tem um versículo, uma passagem dos dois discípulos de Emaús, que é um outro estudo que eu tive recentemente, que faz o seguinte: os dois discípulos de Emaús, voltando para a aldeia de Emaús, eles estavam frustrados por uma ideia que eles tinham criado na mente deles. Eles tinham criado a imagem que Jesus seria o libertador de Israel. E quando eles acabam de ver tudo aquilo que aconteceu no Gólgota, a crucificação de Jesus, eles ficam frustrados, porque os planos que eles tinham na cabeça deles foram frustrados. Mas esses planos não são os planos de Deus. A missão, o plano de Deus era ser crucificado para que nós vivêssemos. Aí tá aquele negócio: ah, mas se Deus não fez, como eu vou fazer aquilo? Se Deus não fez algo na sua vida, entenda, não significa que você não merece, não significa que você é indigno ou que Ele não te ama. Isso são artimanhas que o inimigo coloca na sua mente, uma autossabotagem que nós colocamos em nós mesmos. Se você não conseguiu o que você queria, quer dizer que não era o que Deus queria. Deus tem planos melhores e maiores para a nossa vida. O que acontece, infelizmente, nas gerações que vêm aqui se adquirindo, que vão surgindo, é que tem muito aquela imagem que nós somos, você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir, né? Que eu sou o ponto fraco de Deus. E cara, isso é totalmente uma blasfêmia muito grande. Você ficar nesse pensamento toda hora. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? É um hino isso, é um hino, mas é verdade, tá? Sabe o que é mais legal? É que às vezes as pessoas que têm esse mesmo pensamento, vamos lá, vamos puxar um cara fera na Bíblia, vamos buscar Paulo. Paulo ali foi o cara que simplesmente viajou quase o mundo todo espalhando a palavra de Deus, enfrentou muitos desafios, e toda vez que ele ia se referir a ele mesmo, ele sempre se colocava no lugar de humildade dele. Assim como em 1 Timóteo 1,15. Vamos ver o que está falando? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas outro versículo que também Paulo se refere é 1 Coríntios 15, do 8 ao 9. Tá? Ele fala o seguinte: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos,
que não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois que perseguiu a igreja de Deus. Paulo tinha aquela convicção de que ele não era nada. Tudo que ele fazia era para Deus. Tudo que ele fazia era para a glorificação de Deus. Ele nunca se colocou como algo acima. Se Paulo, que era um cara, pensa comigo, se era um cara que pregou para muitas nações, viajou, sofreu pra caramba em toda a trajetória, tá se colocando num lugar desse, tem muita gente que, cara, esquece até de orar para dar um bom dia para Deus, para ter aquela conversa boa com Deus de manhã e tá se colocando em altos escalões aí. Quarto e penúltimo ponto, antes de só dar um encerramento, é que eles estavam amarrados, eles foram jogados na fornalha amarrados. Sabe que é um ponto legal que a pessoa, na escrita, né, ele deixou bem claro que eles estavam amarrados. Por quê? Ó, foram jogados numa fornalha, e pior do que ser jogados numa fornalha, eles foram jogados atados, ser jogados amarrados. Isso é bom. Você se desespera por não fazer nada contra seu problema. É isso que tá. Quando essa falta, essa incapacidade de você fazer algo contra o seu problema, que é onde Deus age. Não é batendo no seu problema de frente que você vai conseguir vencer ele. É quando você dobra o seu joelho e pede, Deus, eu e você somos um. Me ajuda. Coloca o seu problema para Deus. Nós não conseguimos vencer sem ele. Se não fosse Jesus sendo crucificado, nem os pecados que nós mesmos carregamos, nós não conseguiríamos vencer, tá? Então isso mostra para mim que quando estamos amarrados, nós não conseguimos lutar com nossas forças. A gente não consegue, entendeu? E isso foi para mostrar para Deus, para mostrar para a gente, quer dizer, que Deus opera no impossível. Porque imagina se eles fossem jogados desamarrados. Eles iam tentar se debater, tentar, sei lá, se desesperar e tentar abrir a porta da fornalha, bater, gritar por ajuda. Não. Eles foram jogados amarrados, ou seja, sem chance de lutar, sem chance de tentar fazer algo. E é neste momento que Deus age na nossa vida, no momento que não conseguimos mais fazer alguma coisa, não temos mais como lidar com nossos problemas. E esse é um grande problema da nossa geração também, porque por conta da ansiedade, nós tentamos fazer tudo do nosso jeito. A gente quer fazer as coisas meticulosamente, não sei se é essa a palavra correta, mas minuciosamente, no tempo que a gente quer, da forma que a gente quer. Eu tenho esse grande problema, infelizmente também é uma coisa que eu não vou conseguir, mas Deus vai me ajudar a conseguir a vencer esse grande problema. É isso que nós estamos tentando fazer sempre tudo do nosso jeito e não colocando nas mãos do Altíssimo. Um bom versículo para a gente estar lendo é Provérbios 19, 21, que diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Aqui a gente fala assim, muitos propósitos há no coração do homem, a gente quer fazer muita coisa, a gente quer fazer de tudo, mas o conselho do Senhor permanecerá. Outro versículo muito bom é Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, a gente não precisa ficar ansioso com essas coisas. Tem um outro versículo que fala, lance a ele toda a sua ansiedade, porque Cristo cuida de nós e Cristo nos ama. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ele sabe os pensamentos que ele tem com a gente, ele sabe, os planos dele para nós é melhor. Então a gente pode ficar tranquilo, fique sossegado. Tá com algum problema aí, coloque as mãos de Deus, ore para ele, relate o seu problema. Cristo gosta de ouvir a nossa voz, gosta do nosso pedido de ajuda, porque mostra o quão pequeno nós somos perto dele. É legal porque sempre que ele foi curar alguém, ele pergunta se quer que eu te cures, o que quer que eu te faça, porque ele quer ouvir de nós, do nosso gemido mais inexprimível possível daquele problema. E por fim, a gente volta pro local, e no fim da história, onde Nabucodonosor reconhece Deus, porque eles estavam andando, sapateando, e, cara, imagina a festa que tava dentro daquela fornalha lá, com 4 homens, Nabucodonosor ficando louco lá. A gente não jogou 3 homens, porque tem 4 lá desamarrados, e um tem a aparência do filho do homem. Sabe que é um outro ponto importante que nós esquecemos de uma característica que os 3 tinham? É que em todo momento eles estavam com Cristo.
não espaço físico, mas com Cristo no seu coração e na sua mente. Eles estavam sempre em comunhão, um com o outro. Ter comunhão com o seu irmão também demonstra Jesus no seu coração, é uma atitude cristã, entendeu? Jesus se agrada disso, é uma presença cristã, é uma presença de Cristo na nossa vida, de nós temos comunhão com os irmãos. Tanto que tem o famoso versículo, tão bom com suave é que os irmãos vivam em união. A comunhão que eles tinham entre eles era profunda, era boa e agradável. E eles compartilhavam os mesmos pensamentos, a mesma fé que um tinha, os outros três também tinham. E onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Cristo está. E ali Cristo esteve com ele, os protegendo e comemorando sobre essa grande vitória que eles tiveram contra o rei. E voltando agora para esse ponto final, é que o Nabucodonosor reconheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim declarou que todos que não adorassem a esse Deus seriam despedaçados. Esse Nabucodonosor ele tem um pensamento muito louco, né? Ele já chega querendo colocar o mais alto nível possível de qualquer sentença, né? Um é despedaçado, o outro é jogado na fornalha, mas graças a Deus foi com o nosso Deus dessa vez, né? Pelo menos ele não está fazendo idolatria. Bom, pessoal, é aí que a gente finaliza a primeira questão do vídeo, do ensino, que era o porquê Deus coloca... Não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. O porquê Deus coloca nós na Babilônia. É para que nós estamos na Babilônia. Para que, Deus, eu estou aqui nesse emprego? Para que, Deus, eu estou aqui enfrentando essa dificuldade? Para que eu estou tão longe de casa? Para que eu estou aqui? É legal porque os exilados, eles não podem voltar para casa. Casa me remete para mim, zona de conforto. Então, às vezes, Deus quer que nós estejamos longe da nossa zona de conforto, longe daquilo que nós estamos acostumados, longe do nosso parentesco, a coisa mais próxima, familiar nossa, para nos mostrar o poder dele sobre a nossa vida. Nada na nossa vida é sobre nós mesmos, é tudo para ele, a glória é para ele. E nós somos meio, nós somos ferramentas nesse reino. Se o próprio Cristo veio à Terra como ferramenta para expandir e começar a expandir o reino do Pai aqui na Terra, quem dirá nós? Quem dirá nós? Ele, o próprio Deus, veio em carne, sofreu na nossa mão, sofreu na mão dos romanos, foi crucificado. Tudo isso em prol do reino de Deus. Por que nós não podemos passar por uma Babilônia? Por que não podemos ser jogados numa fornalha ardente de fogo? Entende? É isso que tá. E às vezes nós estamos enfrentando uma Babilônia porque Deus quer que estejamos na Babilônia, para mostrar o poder dele sobre a nossa vida e mudar alguma coisa que está errada. Entende? Então, a próxima vez que você estiver reclamando do emprego que você está, agradeça pelo emprego que você tem e fale: Deus, me mostre o que eu devo mudar, me mostre o que eu devo fazer, me mostre o que podemos fazer. Entende? Mostre o seu poder sobre a minha vida. É difícil, é complicado, mas é isso que Deus tem para a nossa vida, tá bom? Eu agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo aí, ficou um pouco comprido, mas Deus abençoe a vida de todos e até mais.